Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, né? 15ª aula, ó. Só está faltando mais 5 aulinhas. Daqui um pouco vocês já estão evoluindo, estão indo lá para o 4º andar, 3º, 4º andar, né? Próximo semestre já evoluíram, já saíram do básico lá para cima, né? Mas hoje eu tenho uma surpresinha para vocês, tá? Uma surpresa muito legal. Hoje, quem vai dar aula para nós são vocês, tá? Então, a gente dividiu, os grupos estão divididos. Eu peço às pessoas que não estiverem no grupo que venham aqui para frente e vão escolhendo um grupo para sentar aqui. São 5 grupos que nós vamos ter, tá? Eu vou fazer uma introdução sobre a aula e depois vocês vão ter um tempo para discutir sobre alguns temas que a gente vai colocar aqui e depois vocês vão escolher 2 de cada grupo para vir apresentar para a gente aqui. Tá bom? Muito legal. Vocês vão ver como é muito legal isso, viu? Ô, Roberto. Diga, Ana. Sua surpresa já foi. Luana contou. Contou, é? Pô, quase Luana, todo mundo já sabia. Já sabia, né? Então, o que acontece? Vocês vão ver que é muito, muito mais fácil do que vocês pensam, tá? Bem mais fácil, bem mais fácil. E hoje a gente vai dar continuidade nas leis de Deus, né? Vocês viram na aula passada basicamente sobre todas elas. Hoje a gente vai começar a separar um pouquinho elas. Hoje a gente vai trabalhar com a lei do trabalho e do progresso. Tá? Então eu vou fazer uma introdução e depois eu passo a bola para vocês vão fazer, cada grupo vai fazer sua apresentação e depois eu tenho a honra de estar aqui assistindo vocês, dando aula para nós. Tá? Aquilo que eu falei desde o início, aqui a gente está para aprender um com o outro. Horas vocês aprendem comigo e horas eu aprendo com vocês. Vocês aprendem com a equipe, todo mundo aprendendo. Um aprendendo com o colega, então é muito interessante isso. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre o trabalho, tá? Trabalho e progresso. Então, vamos para o objetivo geral, né? Demonstrar que o trabalho é um instrumento eficaz para o progresso social. A gente vai ver que sem o trabalho não existe progresso. Vocês imaginem, lá do homem primitivo, era mais instintivo, o negócio mais instintivo. E depois, o que começou a acontecer? Cada um ia trabalhando de sua maneira, né? Então, isso vem se desenvolvendo. Então, o trabalho faz parte da humanidade, faz parte do desenvolvimento humano. Tá? Objetivos específicos. Demonstrar que os sistemas sociais e econômicos vigentes no mundo são obra do nível evolutivo do homem e que as desigualdades existentes são suas consequências. Então, essas desigualdades sociais que existem no mundo são o quê? Consequência do homem mesmo, ele que criou. No decorrer da evolução dele, ele criou essas desigualdades. E sempre vai existir isso. Tá? Mostrar que o trabalho é uma necessidade e que sua natureza está relacionada com o nível de evolução do ser humano. Mostrar que é inevitável o progresso e que o único destino imutável é o único destino imutável que existe. Então, não tem jeito, gente. O ser humano está fadado ao progresso. Não tem. Ele vai progredir de qualquer forma. As diversas encarnações que a gente tem é para quê? Justamente para quê? Para que a gente consiga evoluir. Tá? Demonstrar que o Espiritismo representa um progresso para a humanidade, destruindo o materialismo, ele marcará época. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o materialismo aí, né? E o que é esse materialismo? O que é uma pessoa materialista? Uma pessoa materialista é aquela pessoa que só existe a matéria para ela, não existe mais nada, só a matéria. Tá? Então, não existe Deus, não existe espírito, não existe nada, só a matéria. E aí,
Como é que é o trabalho para vocês? Gostaria de saber como é que é o trabalho para vocês. É assim ou assim? Sextou, né? Como é que é essa relação de vocês com o trabalho, né? Então, é a relação de segunda-feira. Poxa, segunda-feira, olha eu de novo indo para o meu trabalho. É um martírio, é um sacrifício? Ou sextou, vou para a farra, meu amigo, o trabalho é que se exploda, né? Então, é isso que a gente precisa pensar. Qual é a relação que a gente tem com o nosso trabalho? Aquilo que a gente faz satisfaz? Ou a gente está só no trabalho por causa do retorno financeiro? A gente vai ter os grupos aí que a gente vai discutir isso e a gente vai ver. Tá? Então, e vocês, dentro disso aí, alguém se situa por aí ou já tem outros pensamentos, outras questões, outras maneiras de ver o trabalho? Aqui a Silvana quer falar. Boa noite. Para mim, o trabalho é fundamental, Roberto. Na verdade, quando a gente trabalha, a gente se sente útil. Sim. Né? Então, é uma forma da gente realmente, né, buscar melhorar, né, naquilo que a gente faz. E, às vezes, o trabalho também expressa um desejo, né, uma missão. Isso. Então, eu acho que é por aí. Legal. Mas, claro, eu, como professora, no final do ano já estou ficando cansada, doida pelas férias. Pelas férias, né? Alguém mais? Alberto aqui. Quando a gente lê Gênesis, né? Sim. Vê que Deus criou o paraíso para Adão e Eva. E pela desobediência deu trabalho como o processo de busca do seu próprio sustento, já que o paraíso não foi suficiente, pela obediência, né, humana. Então, quando vai analisar a Caim e Abel, né, uma das coisas que Deus já sabia que Caim tinha matado o seu irmão, e pergunta: cadê o seu irmão? E uma das coisas que ele fala, Deus já sabia o que ele tinha feito. Então, a pergunta que fica hoje é: o que nós estamos fazendo para o nosso irmão? Aí, quando a gente tem o entendimento e a clareza que o trabalho vem no compromisso de servir, e de servir é o nosso irmão, o próximo. Sim, Nas fábulas dos talentos, revela, né? Nossos dons, talentos, habilidades, aptidões é para servir ao próximo. Não é para nutrir o ego, a vaidade de mostrar que nós somos bons em algo. Porque esse dom, esse talento, é para entregar o que a gente tem melhor para a humanidade. Como você está aqui palestrando, ensinando, educando, né, doutrinando. Sim. Como todos nós estamos aqui aprendendo para que consigamos praticar todos esses ensinamentos. Então, cada um de nós precisamos. Eu estava vendo um material bem bacana sobre teste vocacional. No passado era feito o teste de aptidão, né? Quais são as possibilidades que você tem de escolher uma profissão. Era mais no QI, né? E quando eu vejo hoje mais que, na parte... com ferramentas de PNL, de desenvolvimento pessoal, e quando eu vejo relatos de pessoas como o juiz criminalista que decidiu ser juiz quando viu o pai ser assassinado por um agiota, ele transformou a dor na profissão de aplicar a justiça. A justiça, sim. O advogado da vara de família foi um filho rejeitado. E ele sabe que o papel dele é transformar a dor em amor e a profissão dele como um instrumento vivo de transformação na vida do outro, porque ele sabe a dor. Então, você escolher a sua profissão de acordo com a dor
que isso é superação, né? Com certeza. Você Então, ressignificar muitas coisas. O que acontece? Na realidade, as profissões, atualmente, a maioria são escolhas mais pelo lado financeiro. Muitas vezes deixa de ser o seu lado de vocação que você tem, né? E você vai para o lado financeiro. Então, mas isso é normal no mundo de hoje. No mundo de hoje é normal acontecer isso. Então, o que não pode acontecer é que você coloque isso como seu objetivo, o materialismo como objetivo. Você pode trabalhar, você tem que trabalhar para quê? Para que você adquira as coisas que você quer, porque para você viver num conforto, viver tranquilo, não tem nada demais isso. Quanto mais conforto você tiver, quanto mais condições você tiver de viver dessa maneira, você pode viver, sem problema nenhum, mas sempre pensando no seu próximo. Tá? Pensando no seu próximo, como que você pode ajudar, dentro do contexto da sociedade, como que você pode colaborar com isso. Diga, Ricardo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem estava aqui na aula passada, eu não sabia que era esse o tema dessa aula, mas na aula passada, se falando de Deus, eu comentei justamente que eu gosto de trabalho, né? Eu não me identifico com nenhuma das duas figuras. Sim. Porque, primeiro, que eu acredito que a questão da semana útil, dias úteis e finais de semana, e da forma como é construído e feriados, você acaba tendo mais trabalho enquanto você tem que estar no momento produtivo, do que se você tivesse uma divisão um pouco mais racional dos dias. Racional que eu chamo em relação às necessidades. É da mesma coisa que, enfim, a gente tem o pico de horário de trânsito às 8 da manhã, o pico das 6 da tarde, porque está todo mundo indo e voltando, né? Você criou esse êxodo ali dos movimentos sociais de trabalho. E por que eu introduzi falando isso? Porque o nosso amigo ali colocou muito bem, né? A frase de que o Espiritismo não combate o material, né? Mas se opõe ali, não é só o material, mas de toda forma nós estamos aqui encarnados e nossa forma de realização das coisas é produzindo. Produzindo, sim, o trabalho. Você entrega. Você entrega para a sociedade. E a gente vai ver, Ricardo, que todo movimento é trabalho. Tá? Todo movimento é trabalho. Trabalho é movimento, movimento. E nosso corpo é formado de células, energia, então a gente tem movimento. Então há uma necessidade de a gente trabalhar. A gente tem que trabalhar. E é uma característica do nosso. Você sabe, Roberto, esse é o ponto que eu ia colocar, que a gente teve hoje, ou amanhã é feriado, e aí hoje fizeram uma antecipação, enfim, no ponto facultativo, enfim. E hoje a gente tem, as pesquisas mostram que a gente está num nível, o Brasil é um país recordista em ansiedade. Sim. E em feriado, como você falou aqui. Nós somos recordistas em tempo livre e em ansiedade. E já é comprovado, uma das causas de ansiedade é você não ser útil. Sim, com certeza. Uma das causas de morte é a aposentadoria. A aposentadoria como era aquilo que você fazia antigamente, né? Eu vou me aposentar e não vou fazer mais nada. Eu não vou ser mais útil para a sociedade. E aí você se aposenta, você não é mais útil, as pessoas morriam. Existem estudos, pesquisas no mundo mostrando que se as pessoas aposentam, elas morrem. Por quê? Porque elas não são mais úteis. Isso, exatamente. E tudo que não é útil, eu acredito, enfim, algumas palestras que a gente já ouviu aqui já se falou disso. Meu amigo, a água, quando ela está parada, quando ela não está em movimento, apodrece. Perfeito. Então tem que ter movimento, tudo tem que ter movimento. É o movimento. Era esse meu ponto. Valeu. Temos que ser úteis. E aí, gente, da onde é que surgiu a palavra trabalho? Vocês vão ver, é um negócio interessante. Quando a gente começou a pesquisar e ver, quando eu vi pela primeira vez, olha aí de onde é que surgiu. A palavra trabalho tem origem no vocábulo latino tripalho. O que era o tripalho? Denominação de um instrumento de tortura, formado por 3 paus.
Desse modo, originalmente, trabalhar significava ser torturado. Imagine só, a gente vem com essa carga toda aí. Imagine por que muitas vezes as pessoas não conseguem absorver bem o trabalho. Justamente por causa disso aí. Então, tem coisas que já vêm lá de trás, né? Quem eram os torturadores? Os escravos. Quem eram os torturados, né? Os escravos e os pobres, que não podiam pagar os impostos. Assim, quem trabalhava naquele tempo eram as pessoas destituídas de posses. Tá? Então, quem eram, na realidade, os trabalhadores, os trabalhadores braçais, os que mais trabalhavam eram os pobres. Não. Mudou muita coisa, viu? Mudou muita coisa. O que é o trabalho? Culturalmente, nos primeiros tempos de cristianismo, o trabalho era visto como tarefa penosa, humilhante, como punição para o pecado. Vocês imaginem a gente trazendo tudo isso lá no nosso inconsciente, como que a gente vai lidar bem com o trabalho, né? Então é bem difícil isso, super difícil. E muitas coisas que a gente tem lá no nosso inconsciente, elas estão sempre, a gente sempre está visitando o nosso inconsciente, sempre reverberando. Em algumas questões, às vezes você não sabe de onde que surge isso, quando você vai ver lá do nosso inconsciente, tá? Popularmente, por muito tempo, o significado de trabalho foi associado a fardo e sacrifício. Tá? Então, que sacrifício. Aí, segunda-feira, olha só, chegou segunda-feira, meu dia de trabalhar, eu estou todo... E na física, é a grandeza escalar que determina a quantidade de energia utilizada na realização de uma atividade. Tempo igual a força vezes deslocamento, que é igual a movimento. Aquilo que eu estava falando, trabalho é movimento. E qualquer trabalho que você faça é um trabalho digno. Todos os trabalhos são muito dignos. E o nosso corpo não pode viver sem o trabalho. Pare de se movimentar, fique preso numa cama, ou fique preso numa cadeira de rodas. O que acontece com o seu corpo? Define. Né? Então, há necessidade. No dicionário, o que é trabalho? Atividade profissional regular, remunerada ou assalariada. Tá? Conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Isso aí é o dicionário que está trazendo para a gente. Tá? Então, a relação, lá do tempo, do início, nós tínhamos, era tudo o nomadismo, né? Que era o homem em constante mudança e atendia só as necessidades do momento. Então, era nômade, vivia ali, caçava, comia, ia para outro lugar, vivia um pouquinho lá, tinha as coisas para caçar, para comer, e aí acabava, ele mudava de lugar. Existiam métodos super rudimentares para caça, né? Aí foi desenvolvendo, cada um foi desenvolvendo suas armas, através pegava a pedra, afiava a pedra, desenvolvia, cada um foi desenvolvendo suas maneiras. Né? E depois vem o sedentarismo. Daí a gente já tem agricultura, pecuária, já tem a cidade, já tem a divisão do trabalho, então já começou a evoluir um pouco mais. Tá? Aí a gente já chega com um pouco mais na frente, já tem uma organização social, já viu que a sociedade tinha que se organizar. Tá? Aí atividades administrativas e leis, aí já tinha as atividades administrativas, já tinha algumas leis que já regiam essa sociedade. Cresce o número de serviços, lógico que com isso, o que acontece? Vai ter a necessidade de mais pessoas estarem trabalhando para que aquilo aconteça. Né? Então, vai crescer o número de serviços e empregos. Né? Aí tem
depois chega a primeira e a segunda revoluções industriais, automatização dos processos, há uma grande automatização, demanda de mão de obra, houve uma demanda muito grande de mão de obra nesse período aí, quando você começou a industrialização, precisava o quê? De operários para trabalhar nas fábricas, né? Então houve essa demanda muito grande. E aí a gente teve a revolução tecnológica, né? Que aí veio o conhecimento, muito conhecimento com a revolução tecnológica, veio a inteligência, gestão, aí já estava com, além da inteligência, veio a gestão, você gerir esses negócios, né? Então, vai evoluindo, né? Planejamento, daí já entra o planejamento, tem a informação, e aí tem os grupos que a gente vai fazer aqui. Aí agora, daqui para frente, a aula é com vocês. Isso aí só foi a introdução. A gente vai dividir, ó, grupo 1, 2, 3, 4 e 5 lá. O pessoal que não está no grupo aí, faz favor, entra lá naquele grupo mesmo lá, ó. No grupo 5 lá, está faltando gente lá, ó. E aí a gente vai ter os seguintes temas. Grupo 1. Caneta e papel na mão. O que você entende por trabalho? Será que podemos entender trabalho apenas do ponto de vista material? E foi esse. 1, 3 e 5 e ali o 2 e 4. Mas se tiver dúvida, está na prancheta. Tá, então ela está me informando aqui que o número está na prancheta, tá? 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, ó, o grupo 1 vai responder essas duas perguntas aí, tá? Grupo 2, ó. Ó o 2 aí, ó. Eu vou deixar esse fixo aí para vocês, ó. Aí, sabemos que o trabalho é uma lei natural. Na sua opinião, por que o trabalho é imposto ao homem? Por que ele foi imposto ao homem? Será que em mundos mais evoluídos e aperfeiçoados o homem é submetido às mesmas necessidades do trabalho? Explique. Será que em mundos mais evoluídos vai ter trabalho também? Ó, o grupo 3, ó. Reflita e discuta, ponto de vista espiritual evolutivo, o porquê das desigualdades sociais. Gente, só um minutinho aí, que terminando aqui, vocês se agrupam aí. Então, ó, o grupo 3, ó, reflita e discuta sobre o ponto de vista espiritual evolutivo, o porquê das desigualdades sociais. Grupo 4. Analise e discuta sobre o progresso social a partir dos progressos intelectual e moral. E o 5, qual sua relação com o trabalho? Vocação, financeiro, necessidade do espírito versus matéria? Vocês têm 3 minutos. Não, vocês têm 30 minutos aí, tá? Boa noite. Nosso grupo, o Grupo 1, a respeito do tema O que você entende por trabalho? Nosso grupo identificou como a necessidade do ser humano de se sentir útil, de se sentir produtivo, de ter uma necessidade de sobrevivência, né? Financeira, mas também pelo ato de servir ao próximo, de poder materializar os nossos sonhos, de fazer parte de um processo evolutivo através do trabalho, que o progresso depende do trabalho do ser humano. O desenvolvimento humano, no aspecto de desenvolvimento de novas habilidades, novas competências, se permitir no crescimento pessoal e coletivo.
para uma construção de uma sociedade, né? Para a entrega do que nós temos de melhor. A segunda pergunta... Será que podemos entender trabalho apenas do ponto de vista material? E a gente tentou aí explicar um pouquinho, né? No consenso do nosso grupo diz que não, né? Que o trabalho não pode ser visto apenas como uma questão material, porque ele também tem as dimensões espirituais, tem a necessidade de evolução do espírito através também do trabalho, uma necessidade também, né, de buscar uma satisfação também pessoal e profissional. É uma lei divina. É uma lei divina. É um ato de servir, né? E a gente, na verdade, quis concluir. Um ato de amor. E um ato de amor. É. Quando nós estamos trabalhando a serviço do outro. Isso. E dentro de um consenso coletivo também, o trabalho, né, também tem uma retribuição pessoal. Isso que ficou bacana, né? A gente tem que compreender que todo o trabalho, por mais que a gente diga, a gente está se dedicando ao outro, na verdade, também a gente está recolhendo ali muito daquilo que a gente faz, né? E a gente terminou com uma pergunta, né, Alberto? Uma indagação também. Pergunta de sabedoria. Qual seria o sentido da vida para vocês sem o trabalho? Será que teria sentido a vida sem trabalho? Deixamos aí para reflexão. Pensem. Então, gente, cabe a mim, né, não mais nada a fazer, né? Vocês representaram muito bem aqui a pergunta do grupo, eu vou só complementar aqui, né, só para fechar a ideia das perguntas do grupo 1, que foi o que você entende por trabalho e será que podemos entender trabalho apenas do ponto de vista material? Bom, a questão 674 do Livro dos Espíritos nos traz a seguinte pergunta: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E a resposta é: o trabalho é uma lei da natureza e, por isso mesmo, é uma necessidade. A sociedade obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Então, sabemos, é uma lei, é necessário para o processo evolutivo, mas a forma com que cada um de nós lida com isso é que faz a diferença e que pode nos afastar ou nos aproximar da nossa jornada evolutiva, né? A depender da forma com que cada um lida com isso. E aí vem outra pergunta do Livro dos Espíritos, 675. Deve-se entender por trabalho unicamente as ocupações materiais? E a resposta é: não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Isso foi dito aqui inicialmente, né, na introdução. Tipos de trabalho. Então, nós temos o trabalho material, que visa produzir recursos materiais para sanar as necessidades cotidianas, né? Obviamente, a gente precisa se vestir, precisa comer, precisa de moradia, precisa de estudo. Então, o trabalho nos dá essa possibilidade. Tem o tipo de trabalho moral, que é todo o trabalho que respeita a regra da boa conduta, os princípios éticos são seguidos e a intenção é gerar valor e melhorar a qualidade de vida das pessoas envolvidas na atividade. E aí, assim, eu costumo dizer para os meus filhos, né? Olha, andou, caiu um papelzinho no chão, pegue. Né? A gente vai ali no banheiro, vai lavar a mão, e às vezes eu tenho muito hábito de fazer isso. Aí cai o papelzinho no chão, e quando eu fui ver, tem um monte de papel ali no chão, vamos recolher, por quê? É um trabalho fazer isso, é um trabalho visando o quê? O bem-estar coletivo. Por mais que não tenha sido você que fez aquela baguncinha, se você puder fazer, não está perdendo, não, está ganhando porque está aprendendo com isso. Né? Está aí dentro do propósito maior, que é o processo evolutivo. Tem um trabalho espiritual, que é feito através de vibrações que nos conectam com espíritos desencarnados que atuam em outro plano astral. Então, por exemplo, reuniões mediúnicas, né, em que os médios ali, né, se conectam com os espíritos desencarnados, por exemplo, não somente nesse aspecto, mas, por exemplo, em sofrimento, né, e vão ali fazer um atendimento mediúnico. Também no nosso dia a dia, gente, não é somente aqui em casa espírita, né, trabalhando com mediunidade.
Eu considero um trabalho espiritual um filhinho da gente, um filhinho que está ali chorando, está tristinho, e a gente dá aquele abraço e mentalmente ali a gente dá aquele passe, a gente transmite aquele afeto. Né? Ali é como se fosse um passe. É você desejando mentalmente, emitindo fluidos de cura, de paz, de equilíbrio para o seu filho, para o seu pai, para o seu irmão, para o seu familiar, enfim, né? Para qualquer pessoa que precise disso. Isso também constitui um trabalho espiritual. E o trabalho no plano espiritual, como é? Né? E aí, desencarnou, descansou. Né? Estava precisando, descansou. É assim mesmo, será? Estava cansado. Né? A vida social nas cidades espirituais é intensa. E tem como objetivo a preparação dos espíritos para o seu retorno à Terra, numa nova roupagem física, ou seja, reencarnarem de novo com um novo corpo físico. Então, eles estudam, trabalham, repousam e divertem-se. Quem assistiu aqui o filme Nosso Lar, bem viu isso, né? Como é que eles se dividem ali em atividades, né? E tem atividades de acordo com o nível evolutivo. Então, tem até um grupo aqui que estava discutindo se o trabalho ele ainda continua sendo necessário em níveis evolutivos maiores. Sim, só que são outros tipos de trabalho. Eita, respondi. Ai, gente, mas eu só respondi porque eu vi que vocês compreenderam isso. Me antecipei. Hã? Você ia dizer não? Não, eu vi que vocês estavam entendendo. Escolas, hospitais, locais de repouso, de lazer, de preparação à reencarnação, de desenvolvimento espiritual, produção, conhecimento e ensino. Tudo isso acontece no plano espiritual. É trabalho, trabalho e trabalho. Só vai mudando. Tem momentos de lazer. Tem momentos de lazer, né? Como todo mundo precisa, então tem o seu momento de música, de meditação, de tudo mais, né? Tem um momento de lazer, mas férias não, tá, gente? É trabalho, trabalho e trabalho. Mas você sabe uma coisa legal? É que à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai encontrando graça nesse negócio, vai gostando, vai entendendo qual é a essência do trabalho e vai fazendo cada vez com mais prazer. O trabalho formal, convencional, também contribui para a evolução espiritual. O que é que ele nos traz? Possibilita ao espírito desenvolver sua inteligência, né? Obviamente, capacita o homem a ter novas visões do mundo e a cada vez mais contribuir com a lei do trabalho. Ensina a ter disciplina, respeito, proatividade, resiliência, dentre outras virtudes. E cá para nós, gente, né, vamos entender que o nosso ambiente de trabalho profissional, no âmbito profissional, é um grande laboratório. Né? Lá a gente não aprende só a função, né, que a gente tem, não é só a função, a gente aprende a lidar com diferentes perfis de pessoas, né? Aprende a compreender que o colega hoje não está legal e ele foi um pouco mais grosseiro com você porque ele não está bem, e a gente, ao invés de devolver, a gente faz o quê? Acolhe. Né? Então, é um grande laboratório, assim como família é, o nosso ambiente de trabalho é uma grande possibilidade de aprendizado. O espírito é capaz de evoluir na atuação do trabalho, no plano terreno, mas também pode atrasar o caminho de sua ascensão conforme sua conduta durante a realização do seu labor. E aí tudo bem, né? Cada um no seu processo, cada um no seu tempo. Né? Vai dizer é certo, é errado a forma com que você lida com o trabalho? Não. Mas, assim, se é uma lei de Deus, tem um propósito naquilo ali, tem uma razão de ser. A forma com que cada um vai descobrindo isso, cada um no seu tempo. Né? Então, à medida que... É por isso que bom que a gente tem muitas encarnações para a gente descobrir isso e para a gente adquirir essa habilidade. Né? E agora a gente vai para o grupo 2. Então, a primeira pergunta é: sabemos que o trabalho é uma lei natural. Sua opinião, por que o trabalho é imposto ao homem? Na sua opinião, por que o trabalho é imposto ao homem? Então, a gente discutiu um pouco aqui de sim, o trabalho é uma imposição.
temos a propensão em acreditar que o que é imposto tende a ser desconfortável ou negativo. O ser é evolutivo. Para isso, é necessário a prática de conhecimentos adquiridos através do trabalho, uma lei natural. Desta forma, acontece a evolução do ser e, da mesma forma, a sociedade através do serviço deste. Pessoal, boa noite. Primeiro, dizer que esse trabalho aí de grupo é bem legal, viu? Parabéns aí. A segunda resposta. Será que em mundos mais evoluídos e aperfeiçoados o homem é submetido às mesmas necessidades do trabalho? Como ela já disse, né? Já respondeu, eu vou só repetir. Sim. São essas necessidades à medida que a gente vai evoluindo, né? A própria evolução em si já é uma mudança. E como a régua vai subindo, então as necessidades também vão se modificando. E isso é um processo natural, é um processo de que hoje, se a gente está aqui, realmente é para estar fazendo esse processo de evolução. E em mundos mais evoluídos, mais nada do que ter necessidades diferentes. Tá certo? Acho que valeu. Toda vez que eu participo dessa aula, eu fico preocupado comigo. Porque, cadê as donas de casa? Por favor, suspendam a mão aí. Cadê os aposentados? Eu comecei a ficar preocupado quando eu vi as discussões do grupo. Eu disse, será que a gente já não é mais útil nesse mundo? Nosso trabalho não tem mais, né, importância, mas aí a gente vem justamente isso, provar de que qualquer trabalho, seja ele intelectual, seja ele moral, seja ele profissional, ele faz parte do processo evolutivo de cada um. E a gente não deve esquecer que cada um tem um processo individualizado. Tá? Então, porque fulano faz dessa forma, porque ele não vai estar evoluído, porque fulano faz dessa forma. Não, cada um tem a sua participação no seu processo e no processo da coletividade. Não é isso? Então, a gente precisa estar atento a essas coisas. Como fulano faz, como fulano deixa de fazer, cada um sabe da sua necessidade. E aí a gente vai... Cadê? Eu passo? Ensine aqui. Depois que a gente se aposenta, a tecnologia fica um pouco... né? Bom, no Livro dos Espíritos tem essa pergunta aqui. Por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência de sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Né? Por isso, ele deve ser sustento à sua segurança e o seu bem-estar, ao seu trabalho e à sua atividade, ao que é demasiado fraco de corpo. Deus deu a inteligência para compensar, mas é sempre o trabalho. Né? Então, a gente precisa ficar atento a justamente isso. Né? Cada um sabe da sua necessidade, cada um sabe, não, de como vai evoluir no processo. Sabemos que o trabalho é uma lei natural, a sua opinião sobre isso, né? E aí a gente vem aqui. Nos mundos mais perfeitos, o homem é submetido à mesma necessidade do trabalho? Isso é outra pergunta também do Livro dos Espíritos. A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, olha aí, está vendo? Menos material é o trabalho. Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo ou inútil. A ociosidade seria um suplício, ou ao invés de ser um benefício. Né? Então, todo trabalho, quando o homem trabalha, ele melhora a terra. Quando ele trabalha moralmente, ele trabalha a si mesmo, ele melhora a si mesmo. Então, a gente precisa estar atento a essas coisas. Certo? E aí a gente vai para o grupo 3. Cadê o grupo 3? Quem vem? Bom, grupo 3. Reflita e discuta do ponto de vista espiritual
e evolutivo, o porquê das desigualdades sociais. Discutimos bastante e colocamos a seguinte resposta: as desigualdades sociais existem devido às diferentes oportunidades sociais e habilidades do ser de cada indivíduo, não esquecendo de levar em conta o processo de cada um, de cada espírito, que foi o que Elísio, né, acabou de pontuar aqui. Então, essa foi a nossa resposta para essa pergunta, achando a gente que a desigualdade social ela tende a desaparecer com a evolução espiritual, né? Quanto mais a gente se evolui, mais a gente minimiza a desigualdade social, porque a gente vai estar, né, trabalhando no processo, né, do trabalho, não só material, como também moral e espiritual, conforme já foi respondido aqui pelo Livro dos Espíritos também, que Luana colocou. Então, a gente tende que essa desigualdade ela se extingue em algum momento. É da noite para o dia? Não. É de um ano para o outro? Também não. A longo prazo, mas com a evolução. Quer complementar? Não, acho que já falou o suficiente. Foi muito boa a discussão do grupo. Realmente, essa questão de desigualdade, a gente fica se perguntando por quê, né? Por que tanta gente em situação tão diferenciada? Por que a uns muito e a outros nada? E a gente fica tentando entender. Houve, inclusive, uma polêmica em relação a essa questão que Isadora colocou agora, que é, vai terminar um dia, né? E vamos ver aqui se tem alguma coisa. As desigualdades sociais existentes são resultante do estágio primário da evolução em que ainda se encontra a humanidade. Então, isso diz diretamente com a questão que foi levantada e foi discutida. Ou seja, existe a desigualdade hoje, essa desigualdade social e econômica, e a gente sabe que existe, né? A gente conhece bem, pelo menos a gente conhece a nossa cidade e sabe como muitas pessoas com muitas habilidades, com muitas condições, não têm as mesmas oportunidades de absolutamente nada. Então, aí, na verdade, Adenauer Novaes ele coloca no livro as desigualdades sociais existentes são resultantes do estágio primário da evolução em que ainda se encontra a humanidade. Ou seja, esse planeta em que a gente vive, nós que compomos o planeta, porque não é o planeta, né? Nós que compomos o planeta estamos num determinado nível que a gente ainda não consegue sair dessa situação. E aí vai demorar muito, como a Isadora coloca, claro, a gente não vai esperar, né, que seja de repente. A gente precisa olhar para o outro. E aqui foram ditas várias coisas, inclusive aquela pequena de encontrou alguma coisa, não é meu papel, eu não preciso fazer. Não. Se eu faço, independente de quem seja a responsabilidade de fazer, eu estou contribuindo para, eticamente, nós, como coletividade, a gente também modificar e evoluir. E um dia isso terminar, né? Porque também, se a gente não se modificar, cada um individualmente, a gente não vai conseguir modificar o todo. Cadê? Desnível de renda, desigualdades sociais e miséria. A gente bem sabe como isso acontece. Os sistemas socioeconômicos que vigoram na Terra ainda se baseiam na supremacia do capital sobre o humano, bem como na preponderância da matéria sobre o espírito. Quando o espiritualismo, em particular o espiritismo, chegar à consciência do ser humano, este encontrará o equilíbrio necessário ao seu progresso social e espiritual, também de Adenauer Novaes. Então, é isso que a gente tem que refletir, né? A desigualdade não vai mudar magicamente também, não. E o tempo que vai ser extinto ou não, isso
vai depender de cada um de nós. A gente pensa assim, às vezes, eu sozinho não vou modificar nada. Mas se cada um pensar, que cada um fazendo a sua parte, um dia vai ser modificado. Aquela história da formiga, né? Cada um vai fazendo a sua parte, vai fazendo o seu pedacinho, e um dia, de repente, realmente isso vai ser modificado. Então, se a gente se encontra, e se a gente fala muito do capitalismo, né? Porque o capitalismo isso, o capitalismo aquilo, como se não tivesse nada a ver com a gente. E, na verdade, isso não é real, porque cada um vai tendo que contribuir com isso individualmente. Só o indivíduo, né, vai poder realmente fazer essa transformação. Qual seria a sociedade ideal? Só quando o egoísmo e o orgulho, maiores empecilhos ao progresso, frutos do materialismo, não mais encontrarem lugar na humanidade, ela poderá alcançar um estágio melhor de desenvolvimento material e espiritual. Então, sobre isso que a gente acabou de falar, né, parece uma coisa muito utópica, né? Não, isso é uma utopia. Não, não é uma utopia, né? Tanto que vocês estão aqui, nós estamos aqui, né? Um dia a gente escolheu trilhar esse caminho, um dia a gente escolheu conhecer, né? Porque nesse conhecimento a gente vai percebendo alguns aspectos que a gente pode modificar, e cada um que se modifica, ele modifica no ambiente em que ele vive. Porque, se a gente bem observar, a gente deu um passo e outras pessoas são beneficiadas, elas são envolvidas nisso, porque se trata também de energia, se percebe as mudanças que cada um de nós faz. Bom, foi esse o... Pronto, agora vem o grupo 4. Parabéns ao pessoal, gostei muito da discussão de vocês. E não esqueçam, pessoal, que a desigualdade social só existe porque nós permitimos isso, por causa do egoísmo e do orgulho. No momento que a gente trabalhar isso, essas desigualdades sociais tendem a diminuir. Boa noite. A pergunta do nosso grupo, vou ler aqui, que é: analise e discuta sobre o progresso social a partir dos progressos intelectual e moral. E nosso raciocínio foi o seguinte, que, na verdade, a ideia de progresso e evolução, né, e, enfim, a gente já está numa aula bastante avançada. Qual aula é hoje, o número? Aula 15, faltam só 5 aulas para acabar o ciclo. Então, tudo que a gente tem ouvido aqui mostra que essa relação social, moral, intelectual, ela, na verdade, é um tripé para o progresso na nossa encarnação, no que a gente tem aqui como entrega, como ser humano. E, enfim, discutindo ponto a ponto, né, das nossas conclusões aqui, do que a gente idealizou. A questão do intelectual já foi dito aqui, né, e não dá para fugir. Ela acontece a partir das práticas realizadas. Quer dizer, a gente tem o desenvolvimento intelectual a partir da entrega, a partir do trabalho, a partir do que o homem desenvolve. Então, tudo que a gente tem hoje em ciência, medicina, onde a gente senta, enfim, o mínimo que seja, ele veio de algum lugar que, em algum momento, não existiu nada. Então, muitas vezes, isso está relacionado a um dom, né? Você tem, como você, em uma época, séculos atrás, você tinha uma pessoa como Leonardo da Vinci, que pensou o avião que só foi construído não sei quantos anos depois, quer dizer, uma pessoa que estava à frente do seu tempo, e ele trabalhava, né, ele era conhecido porque ele trabalhava muito em todas as áreas, né, o polímata, como se chamava. No segundo pé ali do moral, a gente fala muito da questão do convívio em sociedade, né, a construção nossa, enquanto seres sociáveis, e evolução a partir dos valores e princípios e nas experiências individuais e coletivas. Experiências foi um ponto que a gente tocou bastante em todo momento, porque são as experiências que nós temos quando mais novos, e essas experiências elas podem nos incentivar a trabalhar, a desenvolver, a nos desenvolvermos, a crescer, a querermos ser melhores ali na sociedade, ou são experiências que acabam nos levando ou nos segurando em um ambiente que não é tão favorável a isso. Porém, existe o terceiro ponto, que é, nesse social que se cria,
a pessoa ter a vontade própria dela. Então, independente do nível cultural, ela ter a vontade de vencer, ela ter o enfrentamento ao passado, foi dado como exemplo aqui, uma pessoa que teve uma experiência ruim e decidiu trabalhar como juiz, passar no concurso. Eu dei o exemplo ali na nossa discussão de um filme que é uma biografia, que é Mãos Talentosas, que é um médico que fez cirurgias dificílimas, a primeira separação de gêmeos siameses, o primeiro transplante de coração, enfim. E ele veio de uma família humilde, a mãe ensinou a estudar, a não ficar na televisão, a buscar o esforço, e ele entendeu que ele tinha um dom e ele tinha que entregar isso para a sociedade. A conclusão que a gente tira é que é o seguinte: a evolução ela é natural, ela vai acontecer, e o trabalho é essa ferramenta para que, enquanto nós aqui encarnados, essa evolução ocorra. Foi só o apoio moral, tudo bem. Mas, assim, eu fiquei muito satisfeita também com a desenvoltura do grupo, né, com as discussões, com a apresentação, e no entendimento de que o trabalho é necessário realmente, porque nós, sem estar fazendo nada, como aqui foi colocado, depois que se aposenta, eu já sou aposentada, mas eu não consigo ficar em casa. Então, já busquei um outro a fazer, já busquei uma outra profissão para preencher o meu ambiente e também para passar para outras pessoas necessidades, né, que, na verdade, não são só para as pessoas, mas também me serve. Né? Eu vi aqui num dos grupos falando que é necessário trabalhar com a intenção também de servir ao próximo. E aí a minha pergunta é: quem é o seu próximo mais próximo? Alguém diria? Sou eu. Porque o que eu estou preparando hoje é para o amanhã. Se eu sou espírito, eu estou aqui numa passagem. Eu vou e depois eu vou voltar. Então, o que é que eu posso encontrar? Então, a gente entender que nada do que a gente faz é único e exclusivamente para o outro. Eu estou preparando para mim. E eu preciso estar bem para conseguir continuar trabalhando para oferecer o meu melhor ao outro. Mas, conversas à parte, vamos ver o que ainda temos aqui. No Livro dos Espíritos, na questão 779, faz a pergunta: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. Então, os mais avançados ajudam no progresso dos outros pelo contato social. E aí vem relação entre o progresso social e intelectual e moral. O que a gente pode entender dessa relação de progresso social, intelectual e moral, grupo 4? O que é que a gente pode entender dessa relação? Foi até uma pergunta que eu fiz assim, descabida no grupo. E aí? Essa relação social, intelectual e moral. Aí a gente pode entender que a moral seria o princípio de tudo, porque é na nossa família em que a gente vamos dizer assim, inundado desses princípios morais, né? A família que é a nossa base, que é o nosso alicerce, independente da família que tenhamos. Muitas vezes eu vi muitas colocações assim: e um menino de rua. Sim, esse menino de rua também tem uma família, também tem uma mãe que orienta, que direciona. E aí, falando da moral, então, essa moral nos leva à intelectualidade, porque a gente
Com base, a gente busca estudar e progredir para viver em sociedade. Então, se eu não tenho enraizado esses princípios morais, eu, enquanto pessoa vivendo em sociedade, eu posso ser uma pessoa corruptível, com facilidade. Mas, se eu tenho a moral ali arraigada, então eu vou parar e analisar. Eu tenho a liberdade, eu tenho o livre-arbítrio de escolher o meu caminho. Então, essa é a necessidade, essa é a relação entre progresso social, intelectual e moral. São as nossas bases. Na questão 780, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E a resposta é a sua consequência, mas nem sempre segue de imediato. O que é que a gente pode entender disso? Alguém me ajuda? Pode ser pessoas de outro grupo. A resposta já está bem clara, né? É a sua consequência. Então, o progresso moral e o intelectual, um vai ser consequência do outro. O intelectual, muito provavelmente, vai ser consequência do moral, né? Mas nem sempre segue imediato. E é justamente por isso... Quem mais? Eu ia dizer que algumas pessoas são inteligentes, intelectualmente falando, mas não são moralmente. Justamente. E mais alguém? Ou vice-versa. Mais alguém? A questão das experiências também. As habilidades adquiridas, justamente. E é justamente por isso que precisamos retornar para buscar esse aperfeiçoamento, para continuar a nossa caminhada. Ainda a pergunta 780A. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral, fazendo compreender o bem e o mal? Então, o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos seus atos. E aí a gente começa a entender e a se preocupar a questão do autoconhecimento e da autorresponsabilidade. Ou seja, entender que aquilo que chega a mim não é responsabilidade de ninguém. É responsabilidade minha, da minha conduta, de como eu conduzo os meus atos, e que atos são trabalhos. Tudo que a gente realiza, toda ação, é um trabalho, independente do tipo dela. E agora, o grupo 5. O grupo 4, muito obrigada. Eu gostei de trabalhar com vocês. Lícia. Obrigada, Aninha. Obrigada. Eu não sei mudar esse negócio. É aqui que muda? Aqui. Vocês estão gente, não seja por isso. Eu vou dar até 2. Boa noite a todos. Eu me chamo Monique, estou aqui representando o grupo 5. E essas respostas que eu vou dar aqui foi a partir da contribuição de cada um do grupo. A primeira pergunta é: qual a sua relação com o trabalho? A gente entende que é de crescimento e de propósito. É sobre ver o trabalho não apenas como obrigação material ou um meio de sobrevivência, mas como um instrumento de evolução.
Cada tarefa, cada desafio e cada responsabilidade são oportunidades que a vida oferece para o aperfeiçoamento moral, para o exercício da paciência, da disciplina, da empatia e da solidariedade. E eu aproveito para trazer uma experiência minha, né, de como é a minha relação com o meu trabalho. Minha mãe fala que eu escolhi a minha profissão quando eu era muito pequena. Eu já dizia que a injustiça me incomodava muito e que, por conta disso, eu seria advogada. Não sei se alguém aqui é irmão mais velho, sabe o que é ser filho mais velho, né? A gente é muito cobrado, então eu sempre dizia isso, que me incomodava a injustiça e eu queria ser advogada. E a secretária do escritório, ela sempre fala: Moni, você chega tão empolgada todo dia, é segunda-feira e você está... Por quê? Porque eu encaro a advocacia como um propósito de ajudar pessoas. Então, cada petição, cada cliente, eu sempre entendo que eu estou, de alguma forma, mudando a vida dessa pessoa de alguma forma, né? Contribuindo para melhor. Então, eu encaro o meu trabalho dessa forma, e foi por isso que eu escolhi quando eu era muito criança. Então, eu entendo que o dinheiro, né, a remuneração que a gente recebe a partir disso, é uma consequência de um trabalho bem feito, mas nunca o propósito. O propósito tem que ser sempre ajudar pessoas, e é assim que eu encaro. E a segunda, eu aproveito também para dizer, né, meu máximo respeito para quem está desempregado, para os donos e donas de lares, para os aposentados, porque eu entendo que cada um também desempenha um trabalho, um papel fundamental que também merece respeito. A segunda é sobre vocação versus financeiro, necessidade de espírito versus matéria. A vocação, ela representa o chamado da alma, aquilo que o espírito traz como aptidão, talento, propósito. Já a dimensão financeira responde às necessidades materiais do corpo e da vida na Terra, que também são legítimas e fazem parte da evolução, até porque nós estamos no mundo capitalista. Então, isso também é importante. Mas o ser humano ele é composto de matéria e espírito, e ambos precisam estar em harmonia. Então, o equilíbrio é não se escravizar ao dinheiro, mas utilizá-lo com sabedoria para sustentar o corpo, ajudar o próximo e criar condições para o progresso moral. Portanto, a verdadeira realização profissional vem quando a vocação encontra o sustento digno, quando o trabalho gera não apenas lucro, mas também paz interior, utilidade e crescimento moral. Obrigada. Gente, que coisa! Mexeu aí com vocês? Quem mexeu aqui? E essa relação com o trabalho, essa pergunta, né? Qual a sua relação com o trabalho? Levem isso para vocês hoje e analisem, porque isso tem a ver com esse nosso crescimento, né? Com esse autoconhecimento. Então, a gente tem essa questão da vocação, né? Isso é tão importante. E, muitas vezes, isso é negligenciado, porque a gente tem que correr atrás da grana para pagar as contas, né? Às vezes, a gente vem de uma família que é toda de advogado, de médico, e aí acabam tendo algumas facilidades, e o pai fica, a mãe fica, não, venha fazer medicina, porque isso, porque aquilo, nananana. E cadê a sua vocação, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar um pouco e faço essa pergunta para vocês, de como que é essa relação de vocês com o trabalho. Mesmo o trabalho sendo voluntário, mesmo o trabalho sendo da dona de casa, né, que é um trabalho tão importante, do aposentado, que depois que se aposenta tem coisa para fazer, é pegar o neto na escola, não sei o quê, e vai fazer mercado da filha que está trabalhando, mas não tem tempo de ir no mercado, aí vai a mãe fazer. Então, assim, pensem nisso com carinho. Levem essa pergunta sempre e façam para as pessoas também. E aí, Novaes, né, Adenauer fala que, para trabalhar, o ser humano sai em busca de profissões, motivado pelo ganho financeiro com que elas possam retribuir, muitas vezes, esquecendo-se de sua vocação e de suas necessidades evolutivas. Então, qualquer profissão é digna e o fruto de seu trabalho deverá concorrer não só para um ganho pessoal, como para o progresso social. Foi justamente isso. Eu nem tinha lido isso e acabei falando isso antecipadamente.
E aí a gente tem essa relação, né, do espírito e trabalho. Então, já foi falado, né, sobre essa necessidade do trabalho, né? Vocês já captaram, essa necessidade é uma lei, né? E a gente precisa dele como movimento, né? Essa questão de você movimentar, de você ter a energia do trabalho com a evolução da gente enquanto espírito. Limite do trabalho, né, Ricardo? Né? O trabalho intelectual, sempre pensem que esse trabalho intelectual, eu, pelo menos, penso muito assim. Eu estou lendo um livro, eu estou vendo um filme, é um trabalho, você está ali trabalhando o seu intelecto de toda forma. Então, se a gente for analisar, é trabalho. Tá? O trabalho material, né, que já foi exposto aí, bem exposto, e a escolha de profissões, como eu falei também, em relação a essa questão da família, né, de você, às vezes, não pode nem escolher, porque já lhe colocam ali. Eu estava numa aula essa semana, eu sou aluna da ULI também, né, e foi muito engraçado, foi o Paulo Tarso que falou que ele tinha um amigo que ele já está com 70 e quase 80 anos, e ele passou no vestibular para fazer medicina. E aí, os amigos dele, mas como assim? Né? Ao tempo, você, né? Como assim? E aí ele fez, eu já estou me preparando para a minha reencarnação, porque ele já disse que ele vai vir, é médico que ele quer ser. Entende? Então, quando a gente fala essa questão, né, da relação de espírito e trabalho, isso também acaba envolvendo, né, um pouco. E aí vem, né, para vocês poderem queimar as pestanas aí essa semana. Você está trabalhando com aquilo que sempre desejaram? Você acha que a sua vocação está à frente do retorno financeiro? E como podemos casar a necessidade do espírito e da matéria? Então, eu vou deixar essas questões e a gente pode refletir, porque sai muita coisa daí. Tá vendo, gente, que sai muita coisa boa? Vocês estão de parabéns, muito, muito bom. Todos os grupos, muita coisa, muito bacana, bacana mesmo. Então, tá vendo que é só a gente colocar a ideia para funcionar, a cachola para funcionar, que sai. Saiu coisas muito, muito legais aí. E a gente vai fazer agora um fechamento aqui para... Vamos ver aqui, ó. Reflexão do trabalho pela ótica do espiritismo e social. Somente o nosso trabalho coletivo pode engrandecer ou destruir o organismo social. Só o organismo social pode tornar-nos individualmente grandes ou miseráveis. Aí, ó, Emmanuel que fala isso, né? Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não conseguem ler e escrever, mas sim aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Muito profundo isso, né? Ou você tem uma estratégia própria, ou então você é parte da estratégia de alguém. Ó. Então, para a gente refletir muito sobre isso. Uhum. Os trabalhos que a gente vai ter a partir do século XXI vão ser trabalhos totalmente diferentes em relação àquilo que a gente tinha. A gente já está vendo aí a IA surgindo aí, e aos poucos muitos trabalhos vão ser substituídos. Tá? Recapitulando, então, ó. Percepção de que o espiritismo, ó, não compactua com sistemas que promovem as desigualdades sociais e considera que elas sejam a obra do homem. Então, as desigualdades sociais, nada mais, nada menos que são a obra do homem. Nós mesmos que produzimos essas desigualdades sociais. A gente viu lá o orgulho e o ego, né? Percepção de que o trabalho é a única forma de evolução do ser humano, entendido ele de todas as maneiras possíveis. Então,
Todos os trabalhos são dignos, gente. Todos os trabalhos, desde o lixeiro até um médico, um presidente da República. Todos os trabalhos são dignos. Todos, todos, todos. Entender que o progresso é inevitável e que jamais o homem retrocede em sua marcha. Então, sempre a gente tem que ter a ideia de que a gente está aqui para evolução. Então, o homem não vai retroceder. E o progresso e o trabalho são leis naturais, são leis naturais. Então, sempre vai existir o trabalho. E para que exista o progresso, há necessidade do trabalho. Então, um está relacionado diretamente com o outro. Percepção de que as teses espíritas são um avanço para a humanidade e que elas se tornarão crença geral. Então, aos poucos, o que o Espiritismo traz, o que, a partir de Kardec, a gente vê que são crenças que normalmente levam o quê? A que o homem consiga se trabalhar, se entender como espírito e, com isso, evoluir. E aí, a reflexão final, ó. Como me coloco como unidade de trabalho em prol do progresso social? O meu trabalho, o que eu faço no meu trabalho para esse progresso social? Qual é a contribuição que tem? Como que eu posso contribuir para isso? Enquanto a unidade de trabalho seja um elemento de agregação, transformar será uma consequência dos seus pensamentos e atitude, valorizando o outro. Ó. Então, a gente sempre procurar o quê? Valorizar o próximo. Acolher o próximo e valorizar o próximo. E isso, ainda estamos muito, muito longe de fazer isso. Infelizmente, essa é a realidade. Porque o que a maioria de nós faz? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso a gente vê direto. E a gente, eu muitas vezes, quando eu me vejo nessa situação também, fazendo essa mesma coisa, pensando dessa mesma maneira. Hein? Então, e nesses momentos a gente tem que parar e refletir. O que eu estou fazendo? Como que eu devo virar essa chave aí e me tornar mais útil para a sociedade, né? Porque a gente pensa muito na gente, a gente é muito individualista ainda. Egoísta, né? Na realidade, somos egoístas. Faça o seu trabalho e sua parcela de influência para a mudança do todo. Ó. Então, no momento que você fizer seu trabalho bem feito, pensando em você e no social, quem está em torno de você, você vai ajudar com que a gente consiga todo mundo viver mais tranquilo. Né? Quem traz isso aqui? Ó, Fernando Santos. Quem escreveu isso aqui? Fernando Santos. Ele já deu aula aqui para vocês. Deu na segunda-feira, né? Deu aula na segunda-feira. Aqui estão as referências. Agora, alguma pergunta, alguma questão, alguma colocação que vocês querem? Ninguém? Colocação, pode se colocar. Vamos. Na verdade, quando começou a falar, eu fiquei inquieta desde o começo. Sim. Em relação a esses digitais influencers, porque existe toda uma campanha digital, né, para influenciar jovens e crianças, de que aí eles usam muito a questão do CLT, né, quem é carteira assinada, virou inclusive piada entre crianças. Eu estava comentando com minha irmã. Virou piada entre crianças. Seu CLT, é uma ofensa dizer que alguém está trabalhando como CLT. E, então, o que eu enxergo disso, na verdade, é uma involução. Porque... Não pense dessa maneira, não. Porque o que eu vejo dos vídeos desse povo que fala é surreal. O homem sempre vai evoluir, não tem evolução.
você tem que pensar que são poucas as pessoas, a minoria das pessoas. A capacidade que eles têm com a internet é gigante. Não, mas hoje aí- em dia, os números de crianças que são contra o trabalho, eles querem ganhar dinheiro Sem fazer nada. sem trabalho. Sem trabalho. Eles querem ganhar dinheiro sendo digital influencer. Então, assim, é gritante. E, assim, a preocupação é como é o alcance disso mesmo, como eu falei. Sim. É o alcance, isso é surreal. É o que a gente vai ter pela frente aí. Por quê? Porque a gente tem a internet é livre ainda, é livre, e aí cada um pode se colocar da maneira que quiser. Aí quem vai seguir, aí é que está. Você pode seguir ou não. Aí cada um vai ser livre para escolher. Né? Diga, Ana. Nesse caso também tem a questão da orientação familiar. Então, se um jovem, uma criança está na internet fazendo apologia à CLT, no caso é um trabalho, então é a formação de base, são os princípios morais, os valores que estão. Na realidade, a gente tem uma série de questões aí que é super difícil a gente entrar. Se a gente entrar nessa seara aí, a gente vai... Pedro, quer falar, Pedro? Só complementar, porque é um tema muito polêmico esse. É polêmico, sim. Mas eu concordo com o que a orientadora falou, da questão moral. Não, porque as pessoas que fazem isso, os influencers. Mas quem está recebendo, a grande maioria são jovens, crianças, adolescentes, e que aí eu tendo a responsabilizar os orientadores desse. Sim. Então, a responsabilidade não é do influencer, né? Mesmo que a internet seja uma coisa livre, cabe a orientação dos pais, do orientador, né? Mas é bem difícil, viu, gente? É um tema muito polêmico, tá? Que vai gerar mais polêmica, porque tem muita coisa vindo nova aí, tem muitas coisas novas. A IA mesmo é uma questão também muito polêmica. Lá no ciclo 4 a gente tem uma aula que a gente vai falar muito sobre IA também. Então, mas são questões da humanidade, não tem jeito, é isso aí. Uma época era diferente, agora é dessa maneira, então sempre vai ter as questões, não tem jeito. A gente ainda está em desenvolvimento, né? A gente está evoluindo. O que eu ia, não discordando do que ela está falando, porque eu entendo esse ponto da preocupação do impacto, né? E, enfim, uma das partes ali do meu trabalho é em relação a esse impacto do que é escalável, influencers, as mensagens digitais, o negócio digital, como ele ganha essa escala. E uma das coisas que eu, do meu lado, porque eu fazia outra coisa antes disso, né? Antes da pandemia eu fazia outra coisa, e minha questão é sempre assim, é a responsabilidade de quem está informando, né? Que é justamente o seguinte: se você tem a responsabilidade da mídia, é a responsabilidade do influenciador, é a responsabilidade do palestrante, é a responsabilidade de quem tem esse poder midiático, que é o que o Pedro comentou, né? Olha aqui, se a criança ela tem... E a gente tem uma sociedade frágil, a gente tem uma sociedade frágil, com o que a gente colocou aqui de moral, pilares e tudo mais. Enfim, mas cabe sempre o seguinte: é o orar e vigiai. A democracia, ela pede vigilância, o correto pede vigilância. Na realidade, você vai... Isso que ela falou aqui é um portal tão grande, tão grande, Exato. tão grande, que tem tanta coisa que influencia isso, muitas coisas. Os pais mesmos deixam os filhos por conta de professores. Sim, mas aí deixa eu não concluí. Que o meu ponto é justamente o que você colocou em relação a gente está no momento de transição. Isso. A gente está no momento de transição dos modelos comerciais, laborais e tudo mais. Então, quando a gente está na transição,
acontece uma turbulência, né? Fica turbulento, mas sempre é progresso. Sempre é progresso. Gente, então vamos voltar para aqui, vamos fazer um encerramento. É um tema muito polêmico, e esse portal vamos fechar por aqui por enquanto, né? Que lá no ciclo 4 lá a gente vai tem aulas que a gente vai falar de IA, de transhumanismo, de uma série de prolongamentos da vida, né? Que a gente usa para prolongar a vida, né? Então é muito interessante.